E aí, pessoal? Eu me chamo Logans e hoje eu tô aqui pra falar sobre o novo filme da Netflix, Uma Garota de Muita Sorte, baseado no livro de mesmo nome e protagonizado pela atriz Mila Kunis, que estreou no catálogo da plataforma no último dia 7 de outubro de 2022. Bora debater comigo? Então vamos lá! Inicialmente eu vou dar uma breve contextualizada pra quem ainda não assistiu o filme e quer saber se vale a pena, e aí mais à frente eu entro na parte com spoilers, na qual eu vou trazer um pouco mais da minha reflexão acerca do filme. Como eu disse em relação à minissérie Dahmer, um canibal americano, nesse filme aqui a gente também conta com diversas cenas e até a própria história pode trazer alguns gatilhos pra algumas pessoas, então vai com cuidado. No filme, a gente acompanha a história da Annie, que é uma mulher forte, decidida, uma jornalista bem-sucedida e que vai se casar em 6 semanas. Olhando por esse lado, ela realmente parece estar vivendo a melhor fase da vida dela. É exatamente como diz o título, uma garota de muita sorte. Mas logo a gente percebe que essa é só a camada que tá na superfície e que lá embaixo tem muito mais pra se observar. Um acontecimento do passado volta a assombrar ela quando um diretor decide fazer um documentário sobre um tiroteio que houve na escola dela quando ela era adolescente e que há boatos de que ela poderia estar envolvida. Nesse caso, ele quer contar a versão dela dos fatos. No decorrer do filme, a gente vai percorrer entre presente e passado e ver como esse trauma até hoje ainda percorre a vida dela, sendo algo que ela lida internamente. A gente pode observar todas as camadas da personagem, como ela pensa muitas coisas, mas ela acaba não falando, ela não externaliza isso, ela guarda somente dentro da cabeça dela. Como ela fala em certo momento, ela se orgulha de ser essa espécie de camaleão, que consegue se adaptar aos ambientes e às pessoas e sempre dizer a coisa certa pra agradar o ouvinte. Ela se compara até realmente a uma bonequinha de cordas, gire a cordinha e eu falo exatamente o que você quer ouvir. Mas até onde isso é saudável pra uma pessoa? Porque a gente tem essa necessidade de tentar agradar os outros, até mesmo quem errou com a gente e não se responsabiliza. Qual o preço de ser amado? Qual o preço do silêncio? Será que realmente vale a pena você deixar de ser você e se anular pra ser aceita? Uma Garota de Muita Sorte traz reflexões muito fortes e que com toda certeza vão te deixar pensando muito. Com toda certeza valeu a experiência pra mim, mas, como eu falei anteriormente, assista com cuidado por conta dos gatilhos. Agora, se você já assistiu ao filme, bora aprofundar um pouquinho mais comigo. Como eu tava dizendo, desde o início do filme a gente já percebe como a Annie é essa pessoa que assume riscos. Ela é uma escritora muito talentosa que trabalha em uma revista escrevendo editoriais sobre prazer masculino. Ela vai casar em 6 semanas com um cara que também é muito bem sucedido e que, como ela fala, ele sabe todos os segredos dela e ainda assim a ama. Tudo na vida dela aparentemente é perfeito, mas durante o filme a gente acompanha os pensamentos dela e, estando dentro da cabeça dela, é muito possível ver como, na verdade, isso é só um disfarce. Aquela cena da pizza eu me identifiquei pra caramba, porque eu também amo uma pizza, mas ali a gente já consegue observar como tem alguns pequenos segredos que ela assim esconde do marido. Nesse começo a gente ainda não sabe bem o que esperar, o que realmente tá acontecendo, se talvez ela realmente esteja culpada de alguma situação que aconteceu lá no colégio ou qualquer outra coisa, porque tudo é muito nebuloso, a gente vê pequenos flashes ainda. A gente começa a entender pra onde o filme tá tentando nos levar quando a gente é finalmente apresentado ao diretor, que é aquele cara que quer fazer o documentário sobre o incidente na escola, que aqui é vivido pelo ator Dalmar Abuzed, o Dash de Annie with an E, pra quem pegou a referência, que quer que a Annie dê o depoimento dela no documentário falando a versão dela da história. A Annie, ou Tiffany, né, como a gente acaba descobrindo depois, acabou sofrendo um abuso sexual coletivo em uma festa do colégio em cenas completamente perturbadoras. Ela tá completamente alcoolizada e os garotos ficam jogando ela um pro outro, mesmo com sangue pingando e ela falando repetidas e repetidas vezes que ela não queria aquilo. É completamente nojento e horrível. E essa é uma construção que a gente já pode observar desde o início do filme, antes mesmo da gente saber o que tinha acontecido com ela. Por exemplo, naquela cena do metrô, onde ela tá com a amiga dela lá embaixo, e aí chega o cara bêbado e entra lá, aquilo já traz um gatilho pra ela, onde ela fica totalmente desconfortável com a situação e já começa a ficar completamente ansiosa. E em muitas coisas pequenas ao longo do filme a gente vê como esse trauma pode causar grandes gatilhos na vida de uma pessoa. Então, qualquer coisa pequena pode se tornar grandiosa, justamente pelo modo como tudo isso afeta a vida de alguém. Como, por exemplo, aquela cena onde eles estão escolhendo as músicas do casamento. A gente já pode observar na própria reunião da Annie com o diretor como ela quer transparecer pra ele que ela é essa pessoa bem-sucedida, que ela é importante, porque na visão dela, esse seria o único modo dele levar ela a sério. Ela transformou toda a vida dela nessa espécie de vitrine por medo de ser desacreditada. Ela crê que o único meio das pessoas acreditarem nela ao invés do sobrevivente do massacre seria realmente ela pintar essa vida perfeita, criar essa fantasia de que ela é alguém bem-sucedida, de que as pessoas têm que dar relevância pra ela e relevância pro que ela fala. E isso é completamente exaustivo pra qualquer pessoa. É como segurar a respiração o tempo inteiro, sempre pisando em ovos. Ela se tornou a Annie pra sobreviver. A gente tem também o encontro inesperado dela
dela com o professor que ajudou ela depois do abuso, a gente vê que ela decidiu não fazer nada a respeito do abuso que ela sofreu por medo de ser desacreditada e também por medo de contar para a própria mãe. E o pior foi ver ela tendo que conviver com os agressores dela, vendo eles fazer piadas, chamar ela de louca por pensar ter sido estuprada, fazendo praticamente ela ter que se desculpar pelo abuso que ela sofreu. Dois dos poucos amigos que a Annie tinha na escola acabam ficando muito bravos com ela por ela não ter feito nada a respeito do abuso, porque isso permitia que os abusadores continuassem por aí andando livremente e até fazendo outras vítimas. Descobrimos então que um desses amigos dela também tinha sido uma vítima, só que dessa vez de bullying por parte dos garotos. É então que a gente observa como a violência acaba gerando violência. Os garotos invadem a escola armados e decidem fazer justiça com as próprias mãos. Eles caçam os colegas e acabam com a vida de cada um que fez mal, tanto pra eles como também pra Annie. Até que um deles fica frente a frente com ela. Nesse momento, só restou um dos abusadores dela, e o garoto entrega a arma na mão dela e pede pra que ela mesma faça isso, ela mesma acabe com a vida do garoto. E quando ela acaba paralisando e não fazendo nada, ele pega e dá um tiro no garoto, que posteriormente acaba ficando em uma cadeira de rodas. Nesse momento então a Annie puxa uma faca e acaba esfaqueando o garoto e conseguindo dar um fim a essa chacina. A versão dos fatos divulgada pelo garoto sobrevivente dizia que a Annie tinha transado com os amigos do ficante dela e depois de ser rejeitada ela teria se juntado a esses amigos dela pra planejar essa chacina na escola. E todos acabaram acreditando nele pelo fato dele ser cadeirante e terem ficado com uma certa pena. A própria mãe da Annie acaba acreditando nesse fato depois que elas são expulsas do velório. E o que falar dessa mulher? Ela criticava desde sempre a aparência da filha, o que mais pra frente, na minha visão, acabou gerando aquela compulsão por ela por sempre estar em boa forma. Ela culpa a filha pelo abuso, diz ter nojo dela, e como a própria Annie diz, depois ela olha pra ela com um olhar de como se ela fosse um trapo usado que não serve pra mais nada. E o que mais me surpreende é que ainda depois, no futuro, ela tem coragem de pedir pra Annie não mencionar nada sobre ela no documentário e principalmente não falar mal dela, porque ela fez tudo que estava ao alcance dela pra proteger a filha. O filme é praticamente um estudo da mente da Annie e como um trauma pode gerar vários gatilhos ao longo da vida de alguém. Depois de tudo que ela passou, a Annie acaba decidindo em uma viagem pra Nova York que ela quer ser uma mulher foda, uma mulher incrível e que ela nunca mais deixaria ninguém machucar ela do jeito que ela foi machucada no passado. E é então que ela cria essa série de itens que ela tem que atingir pra ela conseguir ter a vida perfeita, como se tudo isso fosse de alguma forma apagar esse passado dela, esse trauma do passado, o que, como a gente sabe, é impossível. A gente vê como esse próprio noivado dela acaba fazendo parte desse checklist de forma indireta, o que acaba afetando esse relacionamento dos dois, que até então, por mais que ela e o noivo tenham essa relação mais aberta, onde eles compartilham as coisas entre eles, essa parte do trauma dela, ela nunca tinha sido aberta com ele, ela nunca tinha contado pra ele o que realmente tinha acontecido, fora a questão do tiroteio. A gente pode observar até como a relação íntima dos dois acaba sendo afetada com tudo isso. Enquanto o noivo dela parece querer algo mais romântico, mais carinhoso, ela parece querer algo mais violento. E quando ele tenta ser carinhoso, ela não consegue prosseguir. O que acaba mostrando, na minha visão, o quanto ela bloqueava aquilo internamente. Como se ela não pudesse aceitar aquilo, como se ela não merecesse ser tratada com carinho. Claramente uma marca exposta do trauma que ela sofreu. Na reta final do filme, a Annie acaba encarando tudo que ela viveu e decide contar a própria história. Mesmo depois de finalmente conseguir receber a promoção que ela sempre sonhou, ela pede demissão e segue o próprio caminho. E é aqui que, na minha opinião, a gente tem uma das cenas que mais me deixaram reflexivo. A chefa dela, após ler o manuscrito que a Annie tinha levado, narrando todo o abuso que ela sofreu, relata também ter sido abusada, e como uma forma de encorajar a Annie, ela fala uma série de frases que me marcaram muito. Ela diz pra Annie que ela tem que escrever como se ninguém fosse ler, sem proteger ninguém. Que ela tem que parar de tentar proteger as pessoas que, mesmo amando ela, falharam com ela. Que ela tem que dizer o que ela quer dizer, e não o que os outros esperam que ela diga. E que só dessa forma, ela vai escrever algo digno de ser lido. E a partir daqui é só senão. A Annie vai encontrar o único abusador dela vivo, aquele que tá na cadeira de rodas, e então ela decide gravar toda a conversa às escondidas, na qual ele acaba admitindo ter abusado dela, mas diz que nunca vai dizer isso publicamente, porque ele tem filhas e uma esposa, e isso iria destruir a família dele. Ou seja, você pode ferrar com a minha vida, mas eu tenho que ter pena de você porque a minha dor não conta. Pois é. O modo como ele fala é como se ela tivesse que ter pena do fato dele ser cadeirante hoje em dia e como se isso fosse isentar ele de tudo o que ele fez no passado. Um dos diálogos mais fortes do filme acontece justamente nessa cena, na qual a Annie diz que a raiva dela é extremamente tóxica, mas que ela não desconta em mais ninguém além dela mesma. O tanto que eu me identifiquei com essa frase. Ela fala sobre o trauma, sobre como ela pediu pra eles pararem, e ela também diz que cada vez que ela tá começando a ficar um pouquinho feliz, ela lembra de tudo isso. Depois de tudo isso, ele ainda tem a coragem de tentar ameaçar ela e tentar fazer ela sentir pena dele. E é aí que ela solta uma frase memorável. Eu também fui uma vítima, mas ninguém nunca me tratou como se eu fosse uma.
Carai. A Anne então tem seu artigo publicado no New York Times pra todo mundo ter acesso justamente no dia do seu ensaio de casamento. E é então que ela tem uma conversa com o noivo, mais um cenão. Nessa cena os dois acabam discutindo e ele fica transtornado por ela nunca ter contado isso pra ele, nunca ter se aberto sobre esse trauma. Ele inclusive nesse momento acaba tendo discursos bem contraditórios e nada empáticos por parte dela, dizendo que só pelos caras já estarem mortos e um deles estar numa cadeira de rodas eles já tinham tido o que eles mereciam. E é aqui que mais um diálogo da Anne me fez refletir pra caramba. Ela fala sobre não saber quem ela é e quem ela inventou para que as outras pessoas gostassem dela. Fala sobre como ela se anulou diversas vezes para agradar as pessoas, sendo justamente essa bonequinha de cordas que acaba falando exatamente o que as pessoas querem ouvir. E aqui vão algumas perguntas que eu quero deixar para discussão aqui nos comentários. Quantas vezes você já se anulou para ser aceito, para ser amado? Você realmente sabe quem é? Você se preocupa com a opinião dos outros? Quantas vezes a gente vai pedir desculpa por coisas que a gente não teve culpa? Quantas vezes a gente vai deixar que pessoas culpem a gente por coisas que elas mesmas fizeram? É justo a gente guardar essa raiva que não é nossa? Por fim, a Anne acaba não ficando mais com o noivo dela, o artigo é um sucesso em todo mundo e ela acaba inspirando diversas outras pessoas a também contarem as suas histórias. Ela é chamada inclusive para dar uma entrevista a respeito do artigo dela na TV, e uma coisa que eu achei muito interessante foi o fato de que assim que ela acabou o discurso dela, o pessoal da produção já veio tirando o microfone meio que enxotando ela. E isso só mostra realmente como a mídia explora o que tá em alta, né? Como uma forma de trazer mais audiência. E no final, o que mostra essa transformação da Anne é justamente aquela cena onde ela tá caminhando pela rua e aquela mulher meio que acusa ela de estar querendo ganhar 15 minutos de fama em cima do abusador dela. Nesse momento, a Anne meio que recorre ao que é familiar, ela segura, ela mais uma vez internaliza aquilo e meio que tenta deixar quieto. Mas depois a gente percebe que ela não é mais a mesma, porque ela volta e manda a mulher se fuder. O que mostra pra gente realmente que ninguém mais vai calar ela. E essa foi a crítica de Uma Garota de Muita Sorte, um filme que realmente me fez refletir bastante. E agora me diz você, o que achou do filme? Vamos debater aqui nos comentários os pontos que eu mencionei lá em cima. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. A Anne toma as rédeas da vida dela e decide, de uma vez por todas, contar a história dela